Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. Plenárias, está começando. Hoje, os principais momentos da sessão do dia 19 de dezembro de 2018. Karina, uma sessão especial porque ela marca o encerramento do ano judiciário de 2018. Aliás, já adiantando que nós vamos ver no nosso programa de hoje, inclusive, matérias especiais a respeito do desempenho do ano judiciário de 2018, também o encerramento das atividades nas turmas do STF e, vale lembrar, tivemos o tradicional discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal com os números relativos exatamente a esse ciclo que se encerra. Agora, além disso, Karina, nós tivemos o início de um julgamento que tem muita repercussão. Não foi finalizado, houve um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, mas é um julgamento que está suscitando muitos argumentos já apresentados no plenário do STF. Exatamente. Esse recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, na verdade, ele foi iniciado em abril deste ano e retomado essa semana com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que acabou seguindo o mesmo voto do ministro Marco Aurélio, relator, que negava provimento a esse recurso extraordinário, no que foi seguido também pelo voto do ministro Luiz Fux, abrindo já uma divergência em relação ao voto do ministro Marco Aurélio, votando o ministro Edson Fachin e outros ministros que o seguiram. Mas nessa discussão desse recurso extraordinário, que acabou tomando a maior parte do tempo dos julgamentos realizados nessa data de 19 de dezembro, encerrando, como você disse, esse ano judiciário, a grande discussão aqui é saber exatamente quais são os limites do inciso 16 do artigo 5º da Constituição, que estabelece um direito fundamental de todo cidadão, que é o direito de liberdade de reunião. O direito de reunir-se, Cadu, às vezes as pessoas pensam assim, é uma reunião que eu vou fazer com os meus amigos, mas na verdade essa reunião do inciso 16 trata-se daquele direito das pessoas se reunirem pacificamente em locais públicos para uma manifestação em público, uma passeata, uma carreata ou mesmo uma marcha para dar o seu grito, para exercitar a sua democracia e fazer valer ali esse seu direito de liberdade de reunião. E o inciso 16 do artigo 5º estabelece que para que seja exercitado esse direito, essa liberdade de reunião, é preciso que ela seja pacífica, sem a utilização de armas, em locais públicos. Não precisa de autorização da autoridade pública, mas é necessário, diz o inciso, que haja uma comunicação prévia à autoridade competente para que essa marcha, para que esse direito de reunião seja exercitado. E aqui, no caso concreto, o que se discute é uma marcha que teria sido realizada contra a transposição do Rio São Francisco em uma ponte que liga o estado de Alagoas e Sergipe e que teria sido interditada por conta dessa marcha, descumprindo uma decisão da Justiça em que a União já tinha conseguido uma liminar para que não fosse interrompido o tráfego nessa ponte, que é de muito movimento. E em razão dessa liminar descumprida, veio uma aplicação de multa e o recurso extraordinário aqui no Supremo Tribunal Federal, questionando essa necessidade desse aviso prévio ou não e se esse direito de liberdade de reunião seria imprescindível que houvesse efetivamente esse aviso prévio para se manter. Então, é contra essa decisão do TRF da 5ª Região e em razão desse descumprimento e aplicação de multa que o recurso extraordinário está sendo discutido e os ministros se manifestando aqui no sentido, 3 ministros já entendendo que é preciso sim esse aviso prévio e, portanto, negando o provimento, mantendo a decisão, aplicando a multa, e outros ministros entendendo que essa liberdade vem ao encontro da democracia e que não poderia sofrer restrições por não ser um direito absoluto e, nesse sentido, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin, 5 ministros já votaram e 3 com o ministro Marco Aurélio, ministro Luiz Fux e ministro Alexandre de Moraes, negando o provimento, mantendo a decisão do TRF da 5ª Região. Ao contrário dessa última sessão em que nós temos normalmente esse discurso do presidente, não é, Cadu? A gente que acompanha já há bastante tempo essa finalização do ano judiciário, o início dos trabalhos, depois desse período de recesso forense e depois das férias dos ministros, em janeiro,
Para o dia 1º de fevereiro já está agendada a retomada dos trabalhos aqui no Supremo Tribunal Federal, quando então já está marcada para o dia 1º de fevereiro a sessão solene de reabertura dos trabalhos judiciários aqui na Suprema Corte. E aí essa sessão solene, ao contrário dessa última que foi realizada, não se trata de uma sessão jurisdicional, é uma sessão solene apenas de abertura, não há julgamento de processos. Mas esse assunto a gente deixa um pouco mais para frente para a gente comentar. E só para reforçar também, Karina, ainda em relação a essa questão das perspectivas para 2019, que é algo muito comentado exatamente nesse período, uma novidade também é com relação às pautas das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que já estão divulgadas para o primeiro semestre do ano de 2019. Uma forma de racionalização dos trabalhos que a cada ano vai sendo implementada. Nesse caso, por exemplo, é justamente essa intenção de já se saber quais os processos que serão julgados ao longo do primeiro semestre do ano de 2019. Mas vamos, portanto, para a última sessão plenária do ano judiciário. Os ministros retomaram, como já disse a Karina, o julgamento do recurso extraordinário, no qual se discute a exigência de aviso prévio à autoridade competente como pressuposto para o legítimo exercício da liberdade de reunião previsto na Constituição Federal. Vamos entender primeiramente do que se trata este assunto na reportagem de Gabriel Seafrei. O direito de manifestação é previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Ele estabelece que as manifestações pacíficas, sem armas, são livres, não dependem de autorização, porém não podem ser realizadas nos mesmos locais de outras que já foram marcadas anteriormente. Outra obrigação dos organizadores é avisar as autoridades com antecedência. Mas, de acordo com o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, não foi isso que aconteceu em um protesto organizado por sindicatos e entidades de classe em 2008. Eles manifestavam contra a transposição do Rio São Francisco, na BR-101, uma rodovia federal, no trecho entre Sergipe e Alagoas. Segundo o TRF, os organizadores descumpriram uma liminar que impedia o protesto. Por não aceitarem a decisão, sindicatos e entidades de classe buscaram o Supremo Tribunal Federal. O relator do processo, o ministro Marco Aurélio, manteve a decisão do TRF, por entender que os organizadores não comunicaram às autoridades competentes, além de impedir o trânsito na rodovia. Deve uma manifestação convocada nesses termos deixar de existir ou ser considerada ilícita por não ter sido comunicada formalmente às autoridades? Ou seja, se as autoridades ficaram sabendo de alguma forma, se a manifestação foi amplamente noticiada no rádio, será que a ausência formal de comunicação prévia inviabiliza um direito de você lutar por novos direitos ou pela garantia de direitos? Após o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. O recurso extraordinário tem repercussão geral reconhecida. Ou seja, a decisão tomada pelo STF vai refletir em outros casos semelhantes. E na sessão da última quarta-feira, os ministros votaram o tema, começando com a apresentação do ministro Alexandre de Moraes, proferindo voto vista. Como vimos, o ministro relator Marco Aurélio votou em uma outra sessão e, neste voto do ministro Alexandre de Moraes, houve um acompanhamento dele em relação ao posicionamento prévio do ministro relator. Para eles, o prévio aviso às autoridades competentes não significa restrição à liberdade de manifestação, que é um dos princípios basilares da democracia e ocorre em todas as democracias ocidentais. O julgamento do recurso extraordinário retornou ao plenário do Supremo com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, o direito de manifestação está previsto na Constituição Federal e também prevê regras, entre elas, avisar as autoridades sobre qualquer ato dessa natureza. O ministro ponderou que não se trata de pedir autorização, e sim comunicar para garantir a segurança dos protestos. O prévio aviso à autoridade competente é, portanto, exigência razoável e expressa do texto constitucional. E tem, por finalidade, permitir ao poder público a organização e realização das medidas necessárias para a segurança nacional, segurança pública, defesa da ordem, prevenção do crime, proteção da saúde ou moralidade, proteção dos direitos e liberdades dos demais, ao mesmo tempo que protege o direito e garante
O direito dos manifestantes também protege os direitos e liberdades dos demais não participantes. Alexandre de Moraes acompanhou o relator ministro Marco Aurélio. Já o ministro Edson Fachin teve entendimento divergente. Segundo ele, as autoridades não podem intervir no direito de manifestação. Não há autorização prévia, o único sentido que, com todas as vênias, reputo possível dessa expressão para exigência de aviso prévio, é precisamente de permitir que o poder público zele para que o exercício do direito se dê de forma pacífica e que não frustre outra reunião no mesmo local. Manifestações espontâneas não estão proibidas nem pelo texto constitucional, nem pelos tratados de direitos humanos. Assim, a inexistência de notificação não torna ipso facto ilegal a própria reunião. Fachin foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski e também pelas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. No caso que nós estamos examinando, a falta de autorização foi o fundamento adotado para que se considerasse ilícita. E por isso eu acrescento ainda outras decisões de tribunais internacionais e os pactos e as convenções internacionais para reafirmar o direito à liberdade de manifestação e ter, portanto, como não válida a decisão que se fundamentou exatamente nessa circunstância para a conclusão garantida ou mantida, ratificada pelo tribunal. O ministro Luiz Fux acompanhou o relator. Já o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, pediu vista do processo. O caso chegou ao Supremo depois de uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que condenou entidades sindicais a pagarem multa por descumprirem liminar que impedia um protesto em 2008. As entidades manifestavam contra a transposição do Rio São Francisco na BR-101, uma rodovia federal no trecho entre Sergipe e Alagoas. Agora, Karina, a perspectiva para esta apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli, evidentemente, fica para o próximo ano. Exatamente. O ministro Dias Toffoli, agora no finalzinho, no apagar das luzes de 2018, ele publicou já a pauta de julgamentos, pelo menos para o primeiro semestre, mas no segundo semestre também já tem alguns processos agendados para julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que para a agenda do segundo semestre, alguns outros processos devam ingressar e é possível que esse também entre para a retomada de julgamentos. Mas quem decide e define a pauta de julgamentos é o presidente da Suprema Corte. Então, teremos que aguardar se o ministro Dias Toffoli fará alguma inserção nesse julgamento, trazendo essa discussão novamente ao plenário com o seu voto vista. Teremos que aguardar. E vale lembrar, Karina, que como você bem disse, é um arbítrio que existe por parte da presidência do Supremo Tribunal Federal. Mesmo esta pauta divulgada para julgamentos do primeiro semestre, ela eventualmente pode ser modificada, acrescentando-se processos para julgamento, como até acompanhando sempre aqui, existe até a possibilidade de que, por uma série de questões que envolvem a realidade de todos os processos, às vezes um processo é retirado, passa-se para o dia seguinte, isso é perfeitamente normal. Como você disse, vamos esperar para ver o que vai acontecer já neste ano de 2019. E no próximo bloco, nós vamos saber quais foram os números divulgados a respeito da atuação do Poder Judiciário no ano de 2018. Logo depois do intervalo, aqui no Plenárias. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. No Saber Direito Profissão deste fim de semana, o bate-papo é com Fabiano Melo. Ele fala sobre a profissão e no quadro Carreira você vai ter ideia das oportunidades de mercado para especialistas em direito ambiental.
Estamos de volta com o Plenárias. No nosso programa de hoje, última semana dos trabalhos do ano judiciário de 2018, nós vamos conferir como foram também as últimas sessões do ano nas turmas do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma do STF encerrou o ano com mais de 4.000 processos julgados. Os ministros destacaram um importante trabalho da turma para a sociedade brasileira. A segunda turma divulgou nesta terça-feira o balanço dos processos julgados em 2018. A turma realizou 40 sessões presenciais e mais 42 virtuais. Foram julgados 4.149 processos. Dos pedidos de habeas corpus levados a julgamento, 24% foram concedidos. A turma também julgou ações penais e inquéritos, destes alguns ligados à Operação Lava Jato. Na última sessão deste ano, o ministro Celso de Mello aproveitou para falar sobre o trabalho da segunda turma. Ele destacou o zelo do ministro Ricardo Lewandowski à frente da presidência da turma e desejou um próximo ano proveitoso. Foi um ano longo, não é? Houve uma troca na presidência da corte e, afinal, estamos nos preparando para um novo período, não é? Onde certamente serão muito grandes os desafios que esta corte vai enfrentar, como tem ocorrido, não é? Ao longo de todos esses anos. Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia também ressaltaram que 2018 foi um ano importante de atuação da turma e do STF no julgamento de casos relevantes. Me permito dizer a Vossa Excelência que tem sido um prazer estar na presidência de Vossa Excelência, especialmente com a experiência que Vossa Excelência tem trazido a esta segunda turma. Não apenas me sinto extremamente honrada de estar na turma de novo e sob a presidência de Vossa Excelência, mas faço coro com tudo que foi afirmado aqui pelo ministro Celso de Mello, no sentido de desejar a Vossa Excelência e aos familiares um muito Feliz Natal e um ano novo cheio das melhores coisas como merece. Muito obrigada por nos presidir com este fair play, com esta sabedoria. O representante da Defensoria Pública da União relembrou a decisão inédita da turma de fevereiro, que concedeu prisão domiciliar a mães presas por tráfico. E a subprocuradora-geral da República também parabenizou as atividades da turma. Agradecer à turma e à Vossa Excelência por sempre se debruçarem com tanto cuidado, com tanto carinho nas causas dos mais frágeis, dos mais carentes aqui representados, né, sempre pela Defensoria Pública Federal e também dos estados. E esse ano, como um destaque muito grande para aquele julgado conduzido por Vossa Excelência, relatado por Vossa Excelência, do caso das gestantes e mães encarceradas de forma muitas vezes tão desumana no Brasil. Parabenizar Vossa Excelência pela forma eficiente e competente com que vem conduzido os trabalhos da turma e desejar a todos, a Vossa Excelência, aos eminentes ministros, ao eminente defensor público, aos servidores da casa, aos presentes a essa sessão, um Feliz Natal, um ano novo e certa de que no ano que vem os desafios que virão, sem dúvida, serão enfrentados com a mesma competência com que foram enfrentados no curso desse ano. O presidente da segunda turma, ministro Ricardo Lewandowski, agradeceu o apoio dos ministros e destacou que, mesmo com as divergências, o trabalho tem sido sereno e representa um serviço público essencial para a sociedade brasileira. Nós aqui discutimos de maneira aberta, franca, muitas vezes com dissensos bastante agudos, mas nós procuramos atingir sempre o consenso e, como diz o nosso vice-decano, o colegiado é o somatório de diferenças e nós sempre, nesta somatória, procuramos atingir o bem comum e tenho certeza que atingimos esse bem comum. Vamos conferir também como foi a sessão plenária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu absolver um homem que tinha sido condenado por estupro apenas com o reconhecimento da vítima. Por maioria, os ministros entenderam que a palavra da vítima não pode prevalecer sobre as provas do processo. Segundo a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, houve erro judiciário na condenação porque a perícia técnica não encontrou o DNA do acusado na cena do crime, mas o sangue de outro acusado. A primeira turma também manteve preso o empresário condenado no processo que apurou o desvio de recursos públicos na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. O caso é considerado um dos maiores crimes de corrupção do país, o desvio de quase 170 milhões de reais da construção do TRT de São Paulo. O empresário José Eduardo Correia Teixeira Ferraz foi condenado a 22 anos e 4 meses de prisão por vários crimes, como estelionato e corrupção ativa.
Ele era sócio da construtora Incal, envolvida no desvio de dinheiro. Numa decisão liminar, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, já havia determinado a soltura do réu até o julgamento final. Nesta terça-feira, o ministro reafirmou a decisão. Implementei a medida cauteladora e é essa medida cauteladora que estou tornando agora definitiva para aguardar-se no tocante ao paciente o trânsito em julgado. Mas os outros ministros divergiram do relator e votaram por manter o empresário na prisão até o julgamento definitivo. Não entendo que seja caso de concessão de ofício, porque a condenação em segunda instância, a condenação da qual tanto o recurso especial quanto o extraordinário não foram conhecidos na origem, como o próprio advogado ressaltou, há um agravo em relação à defesa, e já me posicionei pela possibilidade da execução após a decisão de segunda instância. Os ministros também julgaram o caso do médico do Rio de Janeiro, João Luiz Ferreira Costa. Ele foi denunciado por falsidade ideológica junto com outros 36 acusados. O crime: desvio de dinheiro público de contratos entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Biotec Humana Organização Social de Saúde. O valor, segundo a denúncia, passou de 48 milhões de reais. O relator, ministro Marco Aurélio, havia substituído a prisão por medidas cautelares e confirmou a decisão nessa sessão da primeira turma. Comparecimento periódico ao juiz e proibição de ausentar-se o paciente da comarca e do país e com entrega do passaporte. Os demais ministros seguiram o relator, estendendo a decisão para os outros 27 envolvidos no caso. E os fatos se deram há mais de 8 anos atrás. E foram medidas cautelares que já cumpriram a sua finalidade. Não houve uma individualização, uma razoabilidade. E também, como destacou o eminente ministro Luiz Fux, os fatos foram em 2011. Então, e a cautelar foi em 2017. Então, já há mais de um ano sem que houvesse qualquer prejuízo à instrução processual. Estas foram as sessões das turmas do Supremo Tribunal Federal. Como vimos no primeiro bloco, tivemos a última sessão plenária também nesta quarta-feira, fechando o ano de 2018 e dando início ao recesso do Judiciário. As sessões serão retomadas em 1º de fevereiro do ano que vem, como já adiantou inclusive a Karina. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, ele adiantou temas importantes que estarão na pauta de 2019. A prisão após condenação em segunda instância, no dia 10 de abril, e a descriminalização do uso da maconha, no dia 5 de junho. O ministro divulgou também um balanço das atividades do tribunal nos últimos 3 meses. O acervo do STF conta atualmente com 38.500 processos, a maioria recursos extraordinários e habeas corpus. Do total, 1.107 estão prontos para julgamento. Nos últimos 3 meses, os ministros julgaram 168 processos, uma média de 7 por dia. A Suprema Corte reconheceu, por exemplo, que é livre a manifestação em universidades e julgou que é crime fugir do local de um acidente. Sem dúvida nenhuma, em todo o mundo, a Suprema Corte que mais decide, que mais julga, que mais analisa processo. O presidente do STF também divulgou dados da comunicação. A TV Justiça exibiu 4.000 programas e 1.600 matérias jornalísticas. Já na Rádio Justiça foram 10.700 matérias. O Twitter do STF teve 12.100.000 visualizações. O ministro Dias Toffoli também divulgou um balanço do Conselho Nacional de Justiça. Foram julgados 89% dos casos pautados. Foram 6 sessões presenciais, com 109 processos pautados, 66 julgados, 6 sessões virtuais, com 157 processos julgados. E na última sessão plenária de 2018, o presidente do Supremo Tribunal Federal fez o tradicional discurso com os dados sobre o balanço do Poder Judiciário neste ano que termina. Até o dia 18 de dezembro de 2018, foram recebidos no distribuidor do tribunal 100.437 processos.
sendo 20.293 originários, o que corresponde a 20,2%, e 80.144 recursais, o que implica em 79,8%. 42.270 processos foram registrados à presidência, o que significa 43,6% deles, e 54.611 distribuídos a vossas excelências, significando 56,4%. 124.975 decisões foram proferidas no período. 124.975 decisões proferidas no período, sendo 110.467 decisões monocráticas, 88,4%, e 14.508 decisões colegiadas, 11,6%. Em 2018, foram incluídos no plenário virtual 43 novos temas, dos quais 32 tiveram repercussão geral reconhecida e 11 negada. Dentre os 32 temas com repercussão geral reconhecida, em 4 deles houve reafirmação de jurisprudência. 27 processos de repercussão geral com mérito julgado, com mais de 88.300 processos aptos a serem resolvidos pelas instâncias de origem. E atualizado até a data de hoje, nós tivemos 128 sessões plenárias, sendo 3 delas sessões solenes, 83 presenciais, 42 virtuais, com 3.239 processos julgados. Total de 11.246 processos julgados nas turmas, sendo 2.368 em sessões presenciais e 8.878 em sessões virtuais. Foram publicados, até a data do dia 18 de ontem, 14.350 acórdons. 14.350. No período foram baixados 105.542 processos. Hoje, o acervo do tribunal, números da data de 18 de dezembro, da data de ontem, 38.533 feitos em tramitação, 15,2% inferior ao acervo de 31 de dezembro de 2017. Ou seja, cumprimento a vossas excelências, todos nós trabalhando arduamente para vencer esta carga de trabalho. E lembrando que aqui fica a última edição de 2018 do programa Plenárias, mas você terá a oportunidade de rever durante todo este período do recesso do Judiciário os principais julgamentos de 2018 e também alguns programas plenárias com a reprise dos principais momentos das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro estaremos de volta e aproveitando e desejando para você, amigo da TV Justiça, um Feliz Natal e um excelente ano de 2019. Para você também, Karina. Igualmente, Cadu. Encontro marcado em 1º de fevereiro. É, exatamente, 1º de fevereiro, com a sessão solene de abertura pela manhã e com a sessão jurisdicional no período da tarde. Obrigado pela sua companhia durante todo este ano de 2018 e continue conosco aqui, na TV Justiça.